Olá, bem-vindos ao Na Aula Pod, o podcast mais pedagógico desse Brasil. Esse pode ser o meu bordão. Achamos. Estamos aqui hoje com duas convidadas incríveis. Primeiro de tudo, já curte, já segue aqui o canal para não perder os próximos conteúdos. E não deixe de me acompanhar nas redes sociais. E eu vou deixar também o site Aula Nota 10 para professores, plataforma para professores. Thaís? Oiê, eu sou a Thaís Amaral, professora de arte e artista. Você consegue me seguir lá no Thaís Amaral Arte. E hoje nós temos duas pessoas maravilhosas para conversarmos a respeito de algo que interessa para todos nós, professores. Educação, né? Oi, Flá, Olá, bem-vinda. Obrigada, Lu. Conta um pouquinho de você, do seu perfil. O que você faz, o que você come. Eu sou a Flávia do Fly Educa, um perfil voltado para a educação, para a formação de professores, na verdade. Eu trabalho especificamente com produção de texto. Então, como é que a gente faz para ensinar os nossos pequenos a escreverem direitinho, né? Porque base da vida é escrever direitinho. Verdade, perfeito. E aí a Gi cuida dos pequenininhos. E você, Gi? Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês, né? Sou professora e empreendedora na área da educação. Começamos aí com o Instagram Gi Educa para ensinar professores a alfabetizarem suas crianças. E aí, estamos aí, tentando empreender, né? E são irmãs? Somos irmãs. Parece. Muito. Nossa, parece. Todo Eu mundo sou acha. a mais boazinha no caso, a Gi é a mais brava, eu sou a mais legal. É? É Há controvérsias. um fato. E vocês sempre trabalharam juntas, de alguma forma? Ou na mesma escola? Ou só no digital que os caminhos se cruzaram? Eu estudei na mesma escola em que a Flávia trabalhava. Eu fiz magistério. Ela fez magistério no Instituto Coração de Jesus aqui em Santo André. Ela tinha que contar que a gente fez magistério. Exatamente. A minha turma foi a última do magistério. E quem fizer continha já sabe que não vai pro céu. E aí a Flávia já trabalhava no Instituto Coração de Jesus e eu fui para fazer o magistério lá e acabei fazendo estágio no mesmo lugar em que ela... Acho que foi a única experiência em escola, né? Em escola que nós foi. tivemos assim A juntas. Gi, você chegou a fazer estágio com algumas das minhas turmas, né? Foi, Eu acho mas que não sim. especificamente não com comigo, você. Não comigo, mas a Gi passou por algumas das minhas turmas, por isso que eu sei que ela é mais brava que eu, porque os meus alunos disseram. Mas era Entendi. engraçado. Você fez uma pesquisa de campo. Fiz uma pesquisa apuradíssima. Pra validar essa informação. Embora nós Sim. tenhamos uma diferença de altura bem grande, os alunos dela nos confundiam. Porque vocês parecem mesmo. Mas Olha o vocês eu tenho jeito, 1,85 o jeito, olha o jeito. Acho que tem uma coisa aí, ó, Pode semelhança no ser. jeito. Eu tenho 1,85 m, a Flá tem Gi é muito 1,68 m, assim. Então, pela diferença de altura, não era pra confundir, né? E eles viam a Flávia todos os dias. que as crianças enxergam nossa alma, nossa Isso. essência. Aí, ó. E o fato da Flá ter feito pedagogia, né, Flá? Você fez magistério. Fiz magistério. Isso te influenciou de alguma forma? Com certeza. Ou ela ter escolhido a educação? Com certeza. Eu queria ir pelo mesmo caminho. Na verdade, antes de pensar em fazer magistério, eu queria ser secretária. Eu adorava aquilo de preencher papel, máquina de escrever, calculadora, aquelas coisas. E aí eu vi Administrativa, assim, aquela Isso, parte. mas assim, em sala de aula a gente acaba mexendo com um pouquinho de tudo isso, né? Mexe. E aí eu acabei seguindo ali o caminho da Fly e fui fazer magistério também e me encontrei na área da educação. Legal. Quantos anos vocês estão atuando já? Ela quer mesmo saber a nossa idade. 24, Você percebeu, né? Que ela tá dando um Lois. jeitinho. Não, ó, eu estou aqui para mostrar a experiência de vocês. Isso, o tempo é muito importante. Eu comecei no Coração de Jesus em 94. Não sei. 94. Eu comecei eu bem terminei depois. o magistério e no ano seguinte eu continuei lá na mesma escola como professora. Então eu virei colega dos meus professores. Foi incrível, né? Legal. Muito Experiência legal. diferente. Muito legal. Então, a Gi, a gente sabe que ela foi por esse caminho até por influência sua. E você, o que te fez escolher a profissão? Eu acho que eu sempre quis. Eu alfabetizei a Gi. Foi a Por isso que eu sou traumatizada. primeira e última pessoa que eu alfabetizei na vida foi a Gi. E aí eu gostei da ideia. E aí eu continuei. Eu alfabetizei porque ela ficava me enchendo muita Mas paciência. você alfabetizou na época sem experiência. Do meu jeitinho. Do seu jeito. Eu tinha o quê? Você tinha 7?
Não, Flávia tinha 4 anos. 4 anos, ela tinha 4, aí você Alfabetizou põe com mais 4 anos usando uma cartilha. uma é isso cartilha, aí. Caminho Suave, que era a que eu sabia. Reino Era da que eu Alegria. tinha. Não, É. a minha era Caminho Suave, não era? Não, a minha era Reino da Alegria. Mas enfim, ela me enchia muita paciência, porque ela queria ler o que eu estava lendo, me atrapalhava. Então eu falei, o único jeito vai ser ensinar essa criaturinha a ler. Aí eu ensinei, me livrei do problema, mas aí eu ganhei gosto pela educação. Estou aqui até hoje. Tá vendo? Eu tô na história, né? Faz Da parte. vontade Então, dela na de ser verdade, professora começou comigo, ela tá no gente. seu caminho, mas você também tá no dela. Você foi a Né? primeira aluna dela. Com Sim. certeza. Por isso que ela escreve direitinho até hoje. E Eu virou lembro que agora naquela formadora de alfabetizadores. Olha que incrível. E eu lembro que naquela época o meu pai fez, ele gosta muito de mexer nessas coisas de construir, né, móveis, enfim. E aí ele fez uma carteira mesmo escolar e uma cadeira escolar, compramos uma lousa e a Flávia me dava aula num espaço que a gente tinha lá no fundo de casa que parecia uma escola, né, em casa. Você montou uma sala de... Você Montei tinha uma uma sala sala de de aula aula. montada. Exato. Olha que Eu privilégio, fazia isso né? com a minha prima também. Eu dava aula pra minha prima. Várias lembranças. Eu fui professora dela também. Não alfabetizei nem nada, né? Eu só enchi o saco dela. Mas são memórias, né? Com certeza. E memórias gostosas. É, gostoso. É, gente, como que vocês se sentiram depois de... A gente tem aqui uma pautazinha, mas aí a gente é livre pra Sim. devagar. Como vocês se sentiram depois da faculdade, né? Do magistério? Vocês se sentiram prontas pra atuar, pegar uma turma, que eu acho que esse é um medo muito comum, uma insegurança muito comum de me formei e o que eu faço agora? Eu acho, principalmente, arrisco dizer, nessa parte de alfabetização, que muita gente não sabe como alfabetizar. Então, se forma, pega uma turma e fala, meu, não sei, como é que eu faço isso? Então, vocês sentiram isso e agora você forma professores. Como é que foi esse seu processo de se formar? Nós tivemos uma boa base no magistério, professores assim excepcionais. Incríveis. Nós, porque nós tivemos os mesmos professores Legal. no magistério, né? Nós passamos por profissionais assim de excelência. Mas muito embora, Lorena, nós tenhamos uma boa base, o estar numa sala de aula, olhar para aquelas 35, 40 carinhas naquela época que a gente via, Assusta, né? Que eu comecei, assusta demais. E agora o que é que eu vou fazer para dar conta? O aplicar a teoria que a gente aprende nas formações na prática é muito diferente, muito diferente. E eu falo para as minhas alunas que eu rezo todos os dias pela primeira turma que eu peguei, logo que eu ingressei na Prefeitura de São Paulo em 2002. Que me colocaram numa sala de primeiro ano e tinham 36 a 37 crianças naquela época. E eu não sabia fazer sondagem, eu não sabia muita coisa, né, do que a rede exigia. E aí eu recorri ao quê? A forma como eu fui alfabetizada na escola. Então, a minha mãe guardava, né, o meu caderno de primeiro ano. Então, eu pegava aquele caderno e falei, se deu certo comigo, por que não vai dar com eles também, né? Uhum. E assim, não é esse o caminho, né? Depois de muito estudo, muita experiência, a gente sabe que não é bem esse também processo. Você não tinha tanta coisa na internet quando você foi... Deixa né? eu te contar uma coisa, Lorena, não tinha internet, tá, meu tá, amor? tá. Os meus trabalhos da faculdade Essa eu parte tinha eu vou que ir até a cortar na biblioteca. No máximo, Nós né? íamos à biblioteca da faculdade para fazer as nossas pesquisas. O TCC foi todo feito na raça mesmo, tá bom? Não tinha. Então, a sua referência era a sua formação e o que fizeram com você. Exatamente, Essa era a sua exatamente. As memórias pedagógicas mesmo daquilo que a gente acaba fazendo um pouquinho, né? Daquilo que nós experienciamos enquanto alunas na sala de aula, né? Sim. Mas, na verdade, não era bem daquela maneira como eu pensava. Então, com certeza, aquela turma, eu não posso dizer com propriedade, mas aquela turma de primeiro ano, que eu fiquei por 4 meses, eles não chegaram ao final do ano alfabéticos. E aquilo me angustiava, sabe? Poxa, eu fiz um trabalho, trabalhei e não saí do lugar, né? Foi aí que começou aquela minha vida de estudos. Eu não posso estar numa sala de aula, eu me conformo. Estar numa sala de aula e a criança sair da mesma maneira que ela entrou. Daí vieram muitos cursos pela frente, muita experiência, muito ensaio e erro. Então, hoje, depois de 21 anos na rede municipal de São Paulo, eu posso dizer que eu alfabetizo quaisquer crianças em quaisquer contextos. Por quê? É a teoria e a prática ali aliadas, né? São Isso mais de foi 20 anos aí de lapidando experiência. toda a sua experiência. Exatamente, exatamente. Imagina quanta gente não acontece isso, né? De se formar, não ter a base necessária, pegar uma turma, porque precisa trabalhar,
e não conseguir entregar, né? Assim, eu imagino que muitas professoras se encontram nessa posição, né? Só que hoje em dia é diferente. Hoje não tem desculpa, Hoje é não o que eu tem falo. desculpa. Hoje não tem. Exato. Se você colocar como alfabetizar lá no YouTube, você vai ter muitas referências ali. Positivas e negativas, claro. Mas você vai ter uma base para conseguir discernir. Poxa, eu acho que isso daqui pode dar certo com as minhas crianças, né? Mas naquela época, em 2000, não tinha nada. E pensando então hoje que a gente já tem tantos recursos e é possível, quais são as maiores dificuldades na alfabetização hoje? Nós temos um público que é muito diferente lá da época de 2000. Então, se a gente for pensar em estilos de aprendizagem, você alfabetizar uma turma que é muito heterogênea e com estilos de aprendizagem diferentes, demandam que o professor tenha uma paleta metodológica muito vasta. Eu chegar numa sala de aula e de alfabetização com 35 crianças e achar que é a minha concepção de aprendizagem ali que vai alfabetizar os 35 até o final do ano, eu estou muito enganada, não é assim que funciona. Cada criança tem sim uma estratégia diferenciada que ela possa aprender. E aí é que vem o grande X da questão. Se o professor não tem uma boa base teórica, conhecer todos os métodos de alfabetização para saber que o João precisa de um tipo de alfabetização diferente do Carlos, por exemplo, não vai dar certo. E aí é que muitas pessoas acabam caindo no erro. Qual é o problema da criança que ela não aprende? Não tem aquele olhar para a minha prática pedagógica. O que eu posso fazer pela criança? Não, então eu tento terceirizar a culpa. Então, a culpa é do pai, a culpa é da criança, a culpa é da escola, a culpa é do material. Nunca é Não, sua, vamos né? olhar, né, pra gente um pouquinho. De repente, é uma estratégia que eu possa utilizar ali que vai fazer sentido para aquela criança. Mas como é que eu refino esse olhar? Estudando, não tem outra maneira. E hoje o pessoal quer muitas coisas de mão beijada, né? Acha que eu vou entrar lá no YouTube e assistir um vídeo de 15 minutos Tô e que pronta. tá beleza, tô preparada para alfabetizar. E não funciona dessa forma, né? Verdade. Tanto com os pequenos quanto com os maiores também. Eu vejo, principalmente no Instagram, muitos métodos diferentes, né? Vocês acham que tem um método que funciona com todo mundo? Tem um Impossível, método né? universal. Esse aqui todo mundo consegue. Você consegue alfabetizar qualquer criança ou pessoa com esse método. Existe alguma coisa desse tipo? Não. Na sua visão? Não? E falando agora até da FLAS, a parte de texto, de tecnologia, vocês acham que por as crianças terem acesso a muito celular, tablet, computador, isso impacta tanto na parte textual e na alfabetização? Isso teve algum impacto positivo ou negativo na visão de vocês? Eu acho que isso depende muito da forma como a tecnologia é inserida no contexto da criança, né? Muito. A Antonella, por exemplo, ela mexe no meu iPad, é como se ela já tivesse nascido sabendo mexer, né? Diferente, A né? Oli com certeza também você vai perceber. Já vai com o dedinho, já. Então, assim, tem jogos educativos que eu percebo que eles são grandes estimuladores para a aprendizagem. Agora, a gente tem que saber discernir aquilo que é ok, que dá certo, que pode ajudar e aquilo que não vai, né? Mas para a produção de texto eu ainda sou de pegar ali lápis e papel e construir um mapa mental e escrever o texto, né? Principalmente para os menores, porque a gente tem essas duas linhas, tem essas dois caminhos, né, que a gente pode seguir. Onde a tecnologia vai salvar o mundo, a tecnologia vai resolver todos os meus problemas e ao mesmo tempo, se eu não souber usar a tecnologia, se eu não souber pedir para a tecnologia o que eu quero, eu não consigo fazer nada. O ChatGPT é um exemplo muito claro disso, né? Aí, uns 3, 4 meses atrás, veio aquele boom. Nossa, e agora? O que nós, professores, vamos fazer? Né? O ChatGPT chegou, as crianças vão fazer o texto lá no ChatGPT e está tudo bem. Não vão, porque se você não sabe pedir para o ChatGPT o que ele precisa escrever para você, o texto não sai. Não adianta. Então, a escrita ali da maneira tradicional, em que você precisa sentar e colocar suas ideias no papel, organizar antes as suas ideias na cabecinha para depois colocar no papel, acho que ainda prevalece e vai prevalecer por muito tempo, né? Mas a gente pode fazer tudo isso usando tecnologia? Pode. Mas nem sempre a tecnologia vai estar ali tão à mão e a gente tem essa ilusão de que todo mundo tem acesso à tecnologia. Não é. Quem trabalha ali nas prefeituras, nas periferias, sabe que não é assim. Tem lá o celular, mas é por um tempo até limitado e as crianças preferem o TikTok, preferem o Instagram, preferem qualquer outra coisa do que pegar o celular como uma ferramenta para estudo, né? Então, assim, a gente
também conhece o outro lado, né, das escolas de ponta, que tem toda a tecnologia disponível, a gente enxerga aí que Os dois mundos, os as dois duas mundos, realidades né, da as duas educação, né? realidades, e essa realidade, esse mundo encantado aí de que a tecnologia vem para salvar, não é para todo mundo, é para uma minoria muito privilegiada, né? E mesmo essa minoria, quando vai fazer ENEM, quando vai fazer as provas da FUVEST, precisa sentar e escrever o texto no papel. Então, Tem alguma coisa no fato de escrever que eu acho que abre caminhos que digitar não nos leva lá. Na parte criativa, né? Professora de arte, acho que deve Eu entender acho que é disso pelo melhor do contato que eu. mesmo, né? Você tá passando daqui pra cá, pra um material que vai escrever o que você tá pensando. Uma ligação visualmente. direta. materializar o seu exato. pensamento, Ah, mas quando né? você digita, não tá... Tá, mas tem uma mediação de uma tela. Você erra, você simplesmente aperta um botão. Existem outras sinapses cerebrais, eu acho que acontecem, Sim. né, quando a gente usa o lápis. E é muito gente- legal, Thaís, porque a neurociência, ela explica exatamente isso. Quando a criança está num processo de alfabetização, por exemplo, tem muita gente que fala assim, pra que copiar? Gente, a cópia, ela é um processo cognitivo importantíssimo. A criança está ali carimbando aquilo Você que tá ela está vendo, aprendendo, né, o né? movimento que a sua mão faz, a linha que torna e essa consciência corporal, não é? Isso, é uma consciência corporal muito grande, principalmente para os pequenininhos, não tem como. A gente não vai conseguir substituir. Cópia Pelo menos faz o parte do processo de processo. alfabetização faz parte do processo e é muito importante. E para nós, que eu também sou professora de artes, minha primeira formação foi Essa em informação artes. eu não sabia. Eu olha só. sou professora de Maravilhoso. artes. E a gente percebe isso muito claramente no desenho digital, né? Sim. Uma coisa é você construir o seu desenho ali no lápis e papel e outra coisa é construir aí no iPad. A minha filha desenha muito bem, mas ela aprendeu toda a Você base também ali desenha muito no... bem. Ah, mas a Sofia Ó, desenha quero tipo ver melhor. depois. Eu A Fábia pinta abandonei quadros o desenho por maravilhosos, causa da gente. minha Ela tá filha. escondendo aqui. Você tá Nossa, escondendo os quadros o dela jogo. são lindos. Como é o nome daquele que você pintou? Eu pintei com um Caravaggio de 6 dedos. Eu quero imagens depois. Eu vou mande mostrar. Ela quer imagens. imagens. Vamos mandar Vou mostrar. imagens pra ela. Essa é engraçadinha, porque eu tava lá, eu e o meu barrigão da Sofia, de 8 meses, vou pintar esse Caravaggio, vou estudar, porque é barroco, não sei o quê, e eu carregando uma tela de 2 metros para cima e para baixo. Terminei em tempo. Aí quando a Sofia já tava de colo, né? Vamos contar os dedinhos? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedinhos. Eu fiz o estudo com 6 dedinhos. Eu vou mandar para vocês verem porque. Olha isso. E eu fui descobrir, tempos depois. E você pinta ainda? Ou você guardou essa tá habilidade? guardadinho. Depois tá que guardadinho. se vira mãe, dá tempo de fazer as coisas que a gente Não gosta? sobra. Agora que elas estão grandinhas, eu tô É. tentando retomar. A minha eu ainda não encontrei o tempo. Ainda tem um Acho que a tempo, gente viu? não Agora encontra, que elas porque estão se grandinhas... ela tem uma de 23 e não encontrou o tempo com- ainda, Entendeu? Amiga. Vai demorar um pouquinho. Tá. Mas chega. Chega lá, né? Chega. quando a Oli casar, aí chega, tá bom? Aí fala, quando ela crescer, aí você tem outro. Aí Né? começa tudo de novo, né? Só não esperar muito, porque daí É termina verdade, rápido. é verdade. Mas o próprio desenho, né? A gente percebe isso. E desenhar no digital é muito mais fácil. Não é. Se você não tem uma base muito bem construída ali, no papel, na borracha que você faz, que você apaga, você pode ter o melhor equipamento do mundo. Você não vai desenhar bem. A mesma coisa o texto. Se você não tiver a base bem construída, se você não conseguir articular suas ideias, você pode ter todas as tecnologias a seu dispor. Não vai sair. É, o processo criativo, né? Se a gente não treina a criatividade, a gente pode ter qualquer coisa na nossa mão. Nossa aula vai ser ruim, nossos textos serão péssimos, é tudo a questão da criatividade, né? E eu tô Com passando certeza. isso porque eu comprei um iPad agora, porque a Sofia tá desenhando. Se ela desenha, eu também vou conseguir. Achando que eu ia Desenho pegar digital. o desenho digital e que eu desenho no papel numa boa, vou pegar vai ser igual. Você faz tudo no papel, né, Flávia? Eu faço tudo no papel, Eu faço adoro tudo no papel. É planner, é no papel, o planejamento Visual. é tudo e é tudo no papel. Nós Eu até compartilhamos tento. uma até tento. agenda no iPhone. É insuportável. Quem disse que ela vê? É Flávia, eu insuportável. marquei o compromisso lá na Que agenda. compromisso Que onde? agenda? Que Onde eu agenda? toco? Como eu faço? Eu não Olha, gosto. Eu acho que não isso gosto. tem muito professor que é assim, né? A gente- Mas eu Tem. tento. Muita gente analógica. Vocês são o quê? Analógicas ou assim, eu digitais? sou digital, mas pra certas coisas eu adoro um papelzinho.
Então, assim, uma coisa que eu adoro é escrever em post-it, post-it. colocar o post-it, colar o post-it no meu computador, colar o post-it no meu escritório, eu adoro Deixa isso. ele crescer pra você ver como o post-it não funciona. Por enquanto ela não alcança ainda, mas eu imagino. Mas eu gosto também de um papel, de pegar uma listinha E riscar a listinha, dá uma né? satisfação diferente, né? Dá. Gente, mas no celular também. Você Mas toca. depois você pode pegar, amassar o papel e jogar fora. Isso Dá faz uma parte, sensação dá uma de sensação finalização. É outra De missão coisa. cumprida. Nossa, eu sou totalmente digital, não consigo Você tá entender errada. algumas coisas. Eu Eu posso já até te tentar expliquei fazer no que você papel, tá mas depois eu errada. tenho que passar pro celular. Minha vida tá no Eu celular. faço isso, eu também. Eu uso os dois, mas no celular eu tenho que concentrar também. Senão, que eu marquei uma reunião pra terça às 3. Não marquei em lugar nenhum, era 3h20. Aí a menina, cadê você? Eu falei, ai, meu Deus. Era agora. Era hoje, né? Nossa, se eu não anoto, gente, tá minha cabeça. Confiar na cabeça não dá, não. Não, não dá. Pra mim não dá. Aqui eu tenho. Você falou um pouco disso, mas como é que a gente faz pra manter um trabalho de qualidade na sala de aula com turmas tão numerosas, que é a realidade, acho que da maioria, né, das meninas que estão aqui nos escutando, porque hoje em dia você vê turmas de 30 e é uma coisa normal. Né? Pouco se vê turma de 10, não sei. Pra mim, a minha realidade normal é 25, 30, 32. Como é que a gente faz pra ter um trabalho de qualidade? Principalmente questão de alfabetização e texto. Como é que você faz, né? Pra corrigir texto de 30? Olha, eu vou explicar bem assim em relação à minha experiência, à minha trajetória. A gente aprende a se virar nos 30, de verdade. Literalmente, se virar nos Exatamente. 30. Tem muitas alunas minhas que falam assim, eu vi aquela sua ideia assim no Instagram, mas eu procurei um material para adaptar, então eu fiz com tampinha. Eu falei, beleza, gente, a ideia ali é o que importa. Agora, o material que você vai utilizar, por exemplo, quando eu mostro aquelas letras móveis que são de plástico, eu sei que nem todas as escolas podem adquirir um tipo de material desse. Faz um papel. Pega o sulfite, faz lá o alfabeto, recorta para a criança, ela vai ter lá o material no papel. Não é o material em si que as pessoas precisam entender, que não é o material que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o conhecimento que está naquele professor para utilizar aquele material de forma adequada, né? E aí com 30, 35, 10, enfim, aí isso não vai interferir. Mas para que você tenha uma aula de qualidade, eu não vejo outra maneira que não seja buscando estratégias diferenciadas para o seu trabalho, para a sua prática ser diferenciada na sala de aula. Com recurso ou sem recurso, a gente tem como ter uma boa aula. Não é isso que vai influenciar se eu tenho projetor na minha sala, se eu tenho computador, se os alunos têm acesso à internet ou não. É o conhecimento do professor, a prática pedagógica do professor, a paleta metodológica que ele foi construindo com o tempo. Por isso que eu bato muito na tecla lá no Instagram. Gente, sem estudo a gente não vai conseguir mudar. Tem que estudar, não tem outra forma. Eu não estou nem me referindo ao estudo da faculdade, porque a vida do professor começa quando a gente pega ali o diploma na colação e a vida de estudos, né? Porque aí é que a gente vai se deparar com os perrengues ali na sala de aula. Poxa, realidade, eu né? recebi um aluno assim, X, e a faculdade não me preparou para isso. Eu vou ter que ir atrás. Faz parte, né? Também imagina quantas variações de cenários a gente precisaria estudar, né? Então, hoje em dia a gente tem salas enormes, temos casos de inclusão, cada um tem uma necessidade. Algumas escolas nós temos auxiliares na sala com professores, outras não. Então, são muitos cenários possíveis, né? Sim. Então, como é que a gente se prepara para todos? Então, é o que você falou, o no dia a que dia, acontece? né? A gente entra, a gente assume alguma coisa, a gente analisa o que a gente tem na mão e a gente corre atrás. Essa é a realidade do professor, né? Eu estou há 21 anos na rede municipal e até ano de 2022, até ano passado, eu tinha 2 cargos. Então, já devem ter passado por mim, sei lá, umas 1.500 a 2.000 crianças. E, gente, esse ano eu encontro desafios ainda. Só que assim, pela minha bagagem, pela minha experiência, eu sei onde buscar estratégias para que eu consiga alcançar aquelas crianças. Esse ano em específico, eu atendo crianças de 3º ao 9º ano que têm alguma dificuldade de aprendizagem, que não tenham se alfabetizado ainda. Então, são 80 desafios. Eu não vou conseguir, com uma estratégia só, alcançar essas 80 crianças. Então, eu tenho várias crianças esse ano. Poxa, converso com os meus pares avançados, né? Escuta aqui, eu tenho essa criança e ela precisa sair esse ano alfabetizada. Eu já utilizei a estratégia X, Y, Z. O que você me traz de novidade?
Converso muito com uma amiga nossa, a Carol Felicori, que ela é psicopedagoga e assim, ela é o meu par avançado para tudo. Ela fala, Gi, estuda isso aqui, estuda isso lá. Fora do Brasil, a gente tem muitas outras estratégias. Eu acho que a gente se limita muito a bibliografias que estão aqui, que a gente está ali só chovendo no molhado. Vamos abrir um pouquinho o nosso leque de pesquisa também. Então você né? busca referências de outros lugares. Muitas, fora do Brasil. Então, além dessas referências que os professores precisam, o que essa criança precisa trazer antes de ser alfabetizada? O que ela precisa? Antes de alfabetizar a criança, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter as habilidades preditoras da alfabetização em especial, que é a minha área, né, desenvolvidas. Só que assim, a realidade com a qual eu trabalho, essas crianças não vêm com essas habilidades preditoras. E aí Explica que está o desafio que são maior. Essas habilidades, Gi? Habilidades preditoras, a criança ter sido estimulada desde muito cedo a consciência fonológica, por exemplo. Então, quando a gente está em casa lá com os nossos, cantando uma parlenda, recitando uma parlenda ou cantando uma música infantil, mesmo sem saber, a gente está trabalhando com a consciência fonológica dessa criança. Quando você senta com a olho, eu assisto as histórias, quando você senta com a olho e começa a ler para ela, abre o livro e faz a leitura, isso é um estímulo importante. Só que assim, muitas crianças não têm isso. São mães que de repente trabalham o dia inteiro, acabam não vendo a criança, eu não digo nem por falta de vontade, mas é por falta de tempo, às vezes por falta de conhecimento, porque são analfabetas, por falta de recursos financeiros não conseguem ter acesso aos livros. Então, eu recebo crianças que não têm essas habilidades. E o que eu, enquanto profissional, preciso? Ter um olhar para saber quais são as lacunas para que eu possa preenchê-las para que essa criança tenha uma escolaridade ok lá na frente, né? Uma formação ok lá na frente. Mas a maioria das crianças que a gente recebe nas redes públicas, elas não vêm de um ambiente letrado como os nossos filhos aqui, eles vêm, né? A Antonella, por exemplo, ela adora histórias, ela tá com 5 anos, está quase alfabética, tá silábica alfabética, mesmo sem ter um ensino sistemático ali. Por quê? Porque o meio ali influencia. Mamãe, como que é o nome desse livro aqui? Ela tá em é contato Grúfalo. com Nossa, tudo, olha bem só, diverso, esse né? contato é muito, 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 muito importante. Mas que nem todas as crianças têm, infelizmente. E acontece deles chegarem mais velhos pra você, por exemplo, falar que você vê que eles têm uma dificuldade muito grande na escrita? Por Acontece conta chegar dessa- sem alfabetizado. É? Hoje eu tenho um 4º ano e esse ano eu recebi 4 alunos que não estavam alfabetizados. Então não é uma coisa Então que se você resolve acaba ali alfabetizando no também, primeiro- né? De certa... É inevitável, né? Principalmente na escola pública. Eu nunca ouvi contar de que chega ali no 3º ano, 4º ano, não tem um casinho ali que, ó, vai precisar voltar E depois da pouquinho. pandemia... E depois da pandemia a coisa se as agravou coisas, muito. gente... Tem um gap, né? Teve. E aí você qual perguntou é a como é que a gente faz, É. né, com 30 alunos na sala para você corrigir todos os textos. Eu acho que aí tem uma coisa do professor que ele acha que se ele não corrigir tudo que a criança fizer, a criança não vai aprender. E não é verdade. A correção não está atrelada à quantidade que a criança vai aprender. Não é assim, quanto mais eu corrigir, mais a criança vai aprender. Quanto mais eu ensinar, mais a criança vai aprender. E aí eu recebo muitas, mas como que você faz? Como é que você corrige todos os textos? Porque os meus alunos produzem textos todos os dias. E como é que você corrige todos os dias? Não, eu não corrijo. Assim, daquele jeito de pegar a caneta e marcar ali, ó, você errou essa palavra, essa errada. Caneta vermelha, circular, Caneta né? Aquele vermelha. negócio. Então teve uma época Quem que a nunca passou por vermelha isso, foi né? banida, né? Aí você tinha que marcar com grifa-texto. Então criar aquelas Agora é com legendas caneta verde. malucas embaixo. Caneta verde, que é a Verde, caneta da vermelha não vez, pode. que tá tudo bem. Ou então, e você cria umas estratégias que te fazem perder o final de semana corrigindo ali textos que você devolve para a criança olha e falou, tá, eu não sei mesmo fazer. Então, E dá aí, uma da dica próxima de vez, ela não vai fazer porque, não sei mesmo. Já vou errar, né? Nem Já vou vai escrever, errar. né? Pra Então, quê? dá uma orientação para os Desengaja a professores. Como é que criança, né? eles podem fazer esse tipo de correção de uma forma mais eficiente mesmo? Sim, Nem que não sim. precise corrigir tudo, mas qual é a melhor maneira de corrigir um aluno? Ler com atenção o que a criança escreveu e descobrir o que ela ainda precisa aprender. Então, você vai ler o texto, coloca ali um adesivinho embaixo, coloca um carimbinho, tá visto. Porque tem a cobrança das famílias. Tem a cobrança. Mas o meu filho escreveu, você nem corrigiu. Tá ali, tá visto, eu vi o texto. E anota quais são as dificuldades daquele texto que a turma apresentou. Eles não estão conseguindo escrever palavras com M antes de P e B. Ou não estão conseguindo criar elementos coesivos ali no texto. Então, para o próximo, você vai ensinar exatamente isso.
E aí, no próximo texto que eles produzirem, vocês vão analisar ali, ó, isso melhorou? Eles aprenderam o que eu ensinei? Não aprenderam, então vou ensinar de outro jeito. Aprenderam? Agora eu vou olhar outra coisa no texto. E assim os textos vão melhorando à medida que a gente vai lendo com mais atenção o que eles escreveram e ensinando o que ainda precisa aprender. Não corrigir, a gente não precisa corrigir para ensinar aquela correção que o pai gosta de ver, ai, meu filho acertou tudo, ou que o pai fica certo, desesperado, certo, né? Errou tudo, não serve para nada. Que é o meio serve certo, pra... na verdade, né? serve pra gente um certo, perder mas uma será? certo ali meio que talvez. Tem um que eu acho o fim do fim. A criança, a gente corrige um problema, a criança acerta a conta, era a conta demais, mas ela errou na hora de fazer a conta, então tá meio certo. Meio certo. Gente, como assim? Tá meio, não tá certo, Acertou né? a ideia e errou o resultado. Acertou um pedacinho. Sabia o que era para fazer, mas não sabia como fazer. Então a gente começa a criar essas maluquices que no fim das contas a criança vê o meio certo e ela aprendeu alguma coisa? Não. Ela só vai aprender quando você sentar ali do lado. É mais para os pais, né, do que para as crianças. E a gente né, precisa desapegar um pouquinho disso se a gente quiser realmente um ensino de qualidade. Ai, mas os pais vão reclamar. Não, se você sentar na primeira reunião de pais e explicar, e na segunda reunião de pais você mostrar resultado, não vai ter problema. Porque o que o pai quer, o que a gente quer é que a criança aprenda. Então, se a criança aprendeu, se eu corrigi, se eu não corrigi, se eu pus, se eu usei caneta verde, se eu não vai fazer a diferença. Sabe que eu acho que isso é uma coisa que é muito importante e falta muito, que é a parte de escola para os pais, né? Orientação para os pais de assuntos diversos. De como você vai levar a sua aula, de como é feita a avaliação. Eu acho que poucas escolas têm essa parte de vamos sentar e orientar. Né? Muitas escolas você começa o ano com aquela reunião tradicional, apresentando material, apresentando a professora, mas não tem esse tipo de orientação, né? Então, isso é uma realidade que precisa ser melhorada, né? Eu nunca tive problemas em relação à cobrança dos pais. De famílias? Isso, eu nunca tive. Por quê? A minha primeira reunião, os meus pais acho que nem gostam muito esse dia, assim, né, nas minhas reuniões. Porque eu falo mais de 2 horas. Eu explico tudo a respeito do processo pelos quais os filhos vão passar, como é a minha forma de trabalho. E eu acho que, de certa forma, eles saem se sentindo mais seguros, sabe? Quando ele percebe que o professor, poxa, ela sabe do que ela tá falando. Tem então, segurança, né? eu posso deixar meu filho aqui que vai estar tudo bem, sabe? Então, essa segurança que é trazida através dessas conversas, que não é uma reunião rápida, ela sabe que ela vai sentar ali, que ela vai ouvir tudo a respeito do que vai acontecer durante o ano e que se ela tiver alguma dúvida, que ela pode me procurar em qualquer momento. Eu acho que isso é muito importante também. O professor já logo de cara, olha, essa daqui sou eu, minha forma de trabalho é essa e vai acontecer isso, isso, isso aqui durante o ano. É uma forma de deixar os pais mais, sabe? Até a gente, quando deixa os filhos na escola, a gente não quer. É verdade. Ser acolhida, assim, né? Esse ano. Falei, agora eu entendo quando os pais me perguntam, ele comeu? Isso, a Ele gente não quer se isso, sentir isso. acolhido, o coração não fica quentinho. Com Então, certeza. a gente tem que fazer isso pelos nossos alunos também, pelos pais dos nossos, né? É verdade. E para corrigir na alfabetização, tem alguma estratégia? Aí são as mediações, a gente não faz a correção direta, né? Então, por exemplo, a criança escreveu alguma palavra errada trabalhando com letras móveis, a gente tenta, através de boas perguntas, fazer com que ela perceba ali aquilo que você quer. A gente encaminha a criança, na verdade, para a escrita correta, mas não tem esse tipo de correção, por exemplo, eu vou dar um ditado, certo, errado, e pronto, acabou, a criança se vira. Porque o processo de alfabetização são processos cognitivos que eles vão sendo criados com o tempo, né? E a criança vai criar um processo cognitivo sozinha, sem a ajuda de um adulto, é um pouquinho mais complicado, né? A alfabetização é outra vibe outro ali. mundo. Acho que Não fica mais É. evidente ainda que a correção não é o que ensina. A correção não é o que Porque ensina. para alfabetizar a gente não precisa corrigir. A gente não precisa colocar o certo e o errado lá. A criança escreveu uma palavra e acertou. Vou colocar o certinho verde. A correção, na verdade, ela tem um outro olhar para o professor alfabetizador. Não é que você vai deixar a criança escrever da maneira como ela quiser. É o que eu falo muito a respeito de quando a criança está no primeiro ano, ela escreve casa com Z. Ah, nossa, ela já fonetizou a escrita, escreveu Z, percebeu o som, né? Mas você vai deixar a criança criar esse processo cognitivo ali? Casa com Z, tá ok, escreveu certinho, para que no segundo ano você desconstrua isso através de uma regra ortográfica. Não faz sentido. Olha, você escreveu certo, casa, tem esse som, mas você sabe que tem uma coisinha aqui nessa letra que ela não pode ficar no meio dessa... A gente inventa uma historinha ali para a criança de uma maneira lúdica para ela perceber. Casa se escreve com S. Da primeira vez, eu já crio esse processo cognitivo, ela vai escrever de novo? Eu falo a mesma coisa. Ela vai Entende a relacionar o correção? som com a escrita certa. Isso, É som, exatamente, mas- exatamente. Mas a gente tem como fazer esse tipo de correção já
E lá vem cedo. a gente contando história, né? Que a gente falou que a gente envolve muito o processo de contar histórias na educação, né? Como um todo. Então também faz parte até do processo de alfabetização, né? Faz totalmente. Com certeza. Totalmente. É verdade. E a parte de livros, você tem algum livro que todo alfabetizador deveria Vários. ler? Tem vários. Todos, quase. Até Vários, aqueles que a gente vários. não concorda, a gente precisa ler para conhecer, né? Então Verdade. são todos. É exatamente isso. Muita gente no meu perfil, por exemplo, critica muito o trabalho da Magda Soares. Magda Soares é a minha referência de vida para alfabetização. Tudo que eu sei, eu aprendi lendo livros de Magda Soares, assistindo vídeos dela, enfim. Só que assim, são pessoas que sequer leram o livro dela e criticando porque elas ouviram uma pessoa que elas seguem, que elas confiam, sabe? Não precisa confiar em nós que estamos ali influenciando, né? Tire suas próprias Vai lá, conclusões, leia né? para saber se é bacana ou se não é. E se você me perguntasse grandes referências assim para alfabetização hoje, Magda Soares, com certeza, e Renan Sargiani, que eu conheci o ano passado, assisti uma palestra dele num evento, não vou me lembrar agora, acho que era um congresso. Eu falei assim, faz total sentido o que ele falou. Vou atrás dele para saber se ele escreveu algum artigo, alguma coisa. E para minha surpresa, ele já me seguia. E aí eu mandei uma mensagem para ele pelo direct. Eu falei, Renan, não acredito que você me segue. Acabei de assistir um vídeo teu aqui no congresso, achei fantástico e tal. Ele falou assim, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha de te mandar uma mensagem, né? Eu falei, poxa, ela com tantos seguidores assim, será que vai me responder? Eu falei, gente, que honra ter uma pessoa dessa, assim, no meu Instagram. Então, os livros são Alfabetização Baseada em Evidências, do Renan Sargiani, que te dá uma boa base, assim, a respeito do processo e do que a neurociência traz de novidade hoje para a alfabetização, e todos os livros de Magda Soares, que vão ensinar meio que a prática mesmo da sala de aula. A Magda Soares, nos livros, ela tem uma linguagem muito voltada para aquele professor de escola pública que ela conhece, que sabe que tem uma turma numerosa, que de repente tem uma criança que não veio de um ambiente letrado, e tem livros dela que ela dá até exemplos do que o professor falou, como é que ele podia ter feito uma mediação no momento tal. Então, é um livro que te dá, assim, uma base muito boa para a alfabetização. Um norte. Isso. Perfeito. Todos os da Magda Soares. E você, Tem Flávia? alguma indicação boa? Não tem. Livro. Eu tenho o livro da vez, né? Que eu leio. Eu leio sempre o livro pensando em aprender um pouco mais sobre a linguagem, sobre como o autor escreve. Então, eu acho que os clássicos são obrigatórios para qualquer professor. E quando eu falo clássicos, é Machado de Assis mesmo. Tem que ler. Ai, mas eu não gosto. Ah, você leu quando estava no ensino médio. Não sabia Outra cabeça. o que era outra cabeça. Então, precisa lê de novo. Lê pensando em como ele constrói a escrita, porque é a partir desse modelo que a gente consegue escrever melhor. E tem um perfil que eu amo de paixão, que é o da Lara Brenner, que ela é uma professora de português sensacional e que explica essas regras de onde é que eu ponho a vírgula, de um jeito que a gente fala, como Agora assim? sim. Como assim eu não tinha entendido uma coisa tão fácil? Mas a gente tem que ter esse olhar, né? Porque cursos bons de português, livros bons, gramáticas boas, a gente tem aos montes. Mas se a gente não conseguir pegar esse conhecimento e transpor ali para o que a gente escreve, de nada adianta, né? Se a gente não lê um bom autor para aprender como é que ele descreve um personagem, como é que ele descreve um lugar, e a gente não tomar isso para a gente, não criar a partir daquilo, então não adianta indicar um livro, falar que aquele livro é sensacional e vai resolver todos os problemas, não vai. Esse já dá até o gancho porque eu ia te perguntar em sequência, que é como é que a gente pode desenvolver nas crianças o gosto pela leitura? Porque parece que tá ficando cada vez mais difícil isso, né? E aí eu vou juntar o que eu ia perguntar antes, mas que cabe agora, que tem a ver com a relação do jeito de escrever nas redes sociais, na internet. Né? Que se escreve muito... Antes era você, aí ficou você, com só com C, aquele... depois o C, aí depois o VC, agora faz... Né? Essa forma... Claro, algumas crianças ainda não estão na escrita, mas já vem isso. Familiares digitando, vê escrito em legenda de coisa, aí você vai ensinar que você é VOC com acento circunflexo. Fala, oi? Nunca vi. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Conta. Peguei um 4º ano, tenho que uns 3 anos. Tô lá escrevendo texto na lousa, produzindo. E a gente escreve, vai, gente, VC, quando a gente tá nas conversas lá. Eu não coloquei um VC na lousa. Professor, o que é aquilo? Eu falei, esquece. Ah, você Lá pra cá, não eu é escrevi. Falei, esquece, foi um lapso aqui. Mas a gente Essa também diferença de utiliza. saber usar, né? Exatamente. Saber adequar, né, a linguagem. É claro Isso que tem Mas que ser existe usado, né? essa apresentação para eles ou não?
Ou na Ou hora de isso acontece escrever, de forma vocês veem que eles natural? estão colocando isso em texto? Precisa ter, porque uma maneira de ensinar a produção de texto é escrever para eles verem. Porque as crianças não têm esse modelo em casa, eles não veem o pai e a mãe escrevendo textos para alguém. Antigamente ainda tinha as cartas, que está escrevendo, deve servir para alguma coisa, mas hoje em dia não. Nós dificilmente vamos parar e escrever uma crônica para servir de modelo para os nossos alunos. Então, é importante que nós, os professores, tenhamos essa prática de ir até a lousa e falar, hoje nós vamos escrever um texto sobre tal assunto. Como é que a gente faz isso? Então, ensinar a planejar o texto, ensinar a articular aquelas ideias que foram planejadas através de um texto escrito por nós e com as crianças colaborando. Eu acho que a gente pode fazer isso daqui, a gente pode escrever tal coisa nesse texto. Tá, mas como que a gente vai escrever? Como é que a gente começa? Porque tendo o modelo, a criança vai saber o que fazer depois. É a mesma coisa de eu chegar aqui para vocês agora e falar, eu quero que vocês escrevam um texto agora sobre Caravaggio. Tá aqui a folha. Vai. Ai, meu Deus. Não vai sair. Não vai sair. A gente Eu ia adulto fingir não Maia. consegue. Como escreve, Como né? escreve Caravaggio? Quem foi? Qual que é o repertório? Depois que eu souber esse repertório, como é que eu vou organizar essas ideias que eu tenho? Então, isso é tudo técnica, isso tudo são coisas que precisam ser ensinadas. E aí vem o que você perguntou sobre, mas e o VC? Quando as crianças falarem, a gente pode escrever... Não pode, porque a linguagem escrita é diferente da linguagem falada. A gente pode falar desse jeito. Que é diferente também daquela linguagem que a gente usa no WhatsApp. Então, tá certo, a gente não precisa escrever, embora a Gi não concorde, que a Gi acha que não precisa ser tão formal. Eu sou mais certinha ali no WhatsApp. As minhas mensagens têm vírgula. Não. Eu volto Pontuação, nós Aí minhas mensagens têm vírgula. As minhas mensagens são mais certinhas. Isso sim, isso nós colocamos. A gente nem consegue ler. A gente uma não mensagem consegue que não ler, vem, esse que é o a pessoa problema. Ignora, né? Vírgula, em ponto de interrogação. Aí muda o sentido, né? Aí não pode, a gente tem limites. Mas os Temos VC da limites. vida a gente usa. Mas eu tenho a minha de 16 anos que eu falo. Teve não, um dia desse que jeito ela eu não mandou. consigo ler o que você está escrevendo. Que a Oli mandou uma mensagem no nosso grupo da família. Eu falei assim, gente, o que ela quis O que ela dizer? quis dizer? Eram assim, 3 letras no espaço, 4 letras no espaço, 2 letras, mas que as letras não faziam o menor sentido, não eram sílabas canônicas. Aí eu fiquei um tempo, eu falei, será que é isso? Será que é aquilo? É Será sério, que eu ela demorei uns sentou no 15 celular? minutos. Aí eu mandei o áudio. Olivia, dá para você escrever o que você quer dizer? Porque esse código que você usa com seus amigos a gente não entende, né? Aí eu mandei pra ela, isso daqui igual a essa palavra, isso aqui aprendi 3 palavras novas esse dia. Palavras novas escritas num vocabulário que a gente não domina. Eu fico E imaginando uma conversa dela num grupo dos amigos Eu vou que escrevem pegar da mesma qualquer maneira, dia, né? Não deve ter muitas mensagens compridas, né? Porque Não, eles devem né? Não. 3 letras, significa uma O frase. volume é grande, mas a quantidade de caracteres que eles precisam. O conteúdo é breve. E assim, e ela escreve direitinho, né? Ou ele escreve bem. Então, uma coisa não interfere na outra, né? É que ela estava no grupo da família, estava ali no... Mas, assim, mesmo lá tem que ter limite, porque a escrita precisa comunicar alguma coisa, né? Se não comunicar, não faz sentido. Faz sentido. E essa parte de questão e essa questão de gosto pela leitura, como é que você pode incentivar os alunos e também se você trabalha isso com os pais de alguma forma, como é que é essa relação Da aí? mesma maneira, com o modelo. Então, das minhas turmas todos os anos, todas as turmas já sabem que a primeira meia hora do dia é dedicada à leitura. Eu leio e eles leem também. E é a hora sagrada. Pode ir ao banheiro? Não. Pode? Não pode. Eu tô com uma dúvida. Não, agora é para sentar e ler. Sentar e ler livros que eu seleciono, que são livros bacanas, que têm a possibilidade deles gostarem, livros de diversos tipos diferentes, né? Porque, eu não gosto de romance, mas eu gosto de conto de assombração. Então, precisa ajudá-los a encontrar coisas que eles gostem, né? E leitura é chato, né, gente? Pra gente que tem ali o tablet, que fica ali, que é rápido. Que a gente você quer aquela recompensa direta, né? ter que sentar e ter que ler, que se eu não fizer aquele esforço ocular e ler uma palavra por vez, depois eu pegar minha mão e virar a página, a coisa não vai acontecer rápido, é difícil para as crianças, isso precisa ser treinado. E é daí que vem o gosto pela leitura, porque a gente vai treinando, a gente vai falar, eu gostei dessa história, eu vou procurar outro autor que eu gosto também. A minha pro tá lendo, então é sinal que é importante. Se uma pessoa que eu gosto, se uma pessoa que é um modelo para mim tá fazendo isso, é porque deve ser bom.
Então, todos e os dias eu leio. essa formação, ela começa desde que a criança nasce, praticamente, né? A Antonella, eu leio para ela desde que ela tinha meses de vida, que eu comprava aqueles livros cheios de imagens, e hoje ela já tem um gosto bem específico para leitura aos 5 anos. Sim. Então, se você for com ela numa livraria, os livros que são muito fininhos, aquelas imagens que não são ricas, ela já despreza, ela quer aqueles livros maiores. Nossa, que história que vai ter aqui? Ela pede para eu ler aquela quarta capa. Lê para mim, mamãe, sobre o que vai falar esse livro? Livros de um autor específico que ela goste. Geralmente no final eles colocam, né, outras obras. Ela então, já se ela Ela já compra quer esse aqui. se ela compra o do Grúfalo, é um deles. Eu comprei um do Grúfalo pra ela e eles colocam, assim, as outras imagens atrás. Mamãe, compra todos pra mim, porque eu gostei muito dessa. Se eu gostei dessa, eu vou gostar das outras também. bonitinho. Ela tá me infernizando pra comprar do filho do Grúfalo agora. Eu vou comprar. Ela, calma. Se depender dela, todo dia tem um livro novo em casa. Mas, assim, esse hábito se adquire com Minha o filha é assim tempo, né? também. Desde muito pequenininhos. E é uma É outra deixar coisa, a criança mas- manusear, ter livros à mostra, ver os pais lendo também é um grande exemplo de como é que você forma um bom leitor. E ter livros, né? sempre Porque os nossos alunos não têm livros. Os isso, mas amigos não das minhas quaisquer filhas... livros também. Porque se você oferece um livro que é muito pobre ali a história, por exemplo, tem hoje essas bancas de livros em shoppings que oferecem aqueles livros de R$2, R$3, que são livros bem fininhos da Chapeuzinho Vermelho. E o texto é tão objetivo, tão conciso, tão pobre, vai chamar atenção? Não vai chamar a atenção da criança. A criança gosta aqui. Era uma vez uma linda menina que morava, ela quer imaginar como era o lugar onde a Chapeuzinho morava, como era a mãe dela. Ela quer imaginar partes, né, do cenário, parte dos personagens, enfim. E se você oferece livros para ela que são muito pobres e não permitem essa construção do imaginário Já dela, associa que é tudo ela assim. vai, que é ela tudo não vai assim. querer. não vai Exatamente. ser Agora, se você uma lê um boa opção. livro, tem um livro em casa, que o livro é bem extenso, eu leio todas as noites para Antonella, eu falo assim, Antonella, mas eu vou ler um pedacinho por dia, eu não vou ler o livro todo hoje. E você cria aquela expectativa na criança, ó, amanhã a mamãe continua. E aí, no outro dia, ela já quer ir dormir logo. Eu quero continuar essa história aqui. É assim que você vai criando, aos pouquinhos. Os pais em casa, os professores vão fazendo o mesmo tipo de estratégia na escola também, deixando as crianças livres para escolher os autores e os títulos que elas mais gostem e deixar a criançada ler. Mas começa desde muito pequenininhos. E a mesma coisa acontece quando a Flá falou agora sobre o professor sendo modelo de escritor para bons textos para as crianças. Na educação infantil, isso também acontece. Então, fiz a leitura de um livro da história, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho para eles. Gente, vamos escrever esse pedacinho aqui dessa história. O diálogo entre a Chapeuzinho Vermelho e o lobo quando ele está fantasiado. Olha só, como é que era essa história mesmo? O professor vai escrevendo despretensiosamente lá na lousa. A criança vai vendo o quê? Poxa, aquilo que eu li também pode ser escrito lá na lousa. E tem uma maneira que pode ser escrita. Vai fazendo essa ligação. Para a leitura é a mesma coisa. A criança começa a decodificar e aí vem o grande X da questão. Como é que eu trabalho a fluência da leitura com essa criança? Fluência tem 3 grandes aspectos aí. E um deles é a prosódia. A prosódia, como é que a gente trabalha? Com os nossos. Eu já vi você fazendo com a Olha em casa, dramatizando o personagem de uma história. Sim. Isso é trabalhar a prosódia com a criança desde muito cedo. Você trabalha a entonação ali do personagem. O que vai acontecer quando ela começar a ler sozinha? Poxa, isso daqui eu preciso ler com uma entonação diferente, né? Eu não vou ler como se eu fosse um robozinho ali, né? Então, a prosódia também a gente trabalha desde muito cedo. Tudo começa ali quando a criança nasce, na verdade, né? Porque ler um livro não é só sobre o conteúdo. Tem ritmo, tem entonação, tem variação. É uma história bem contada, é totalmente diferente, né? Sim, sim. Eu acho que, inclusive, professores tinham que ter a formação em contação de histórias. Tem um livro que a Liz adora. A Liz tem 3 anos, né? Minha filha tem 3 anos e meio. Ela adora que eu leia cantando. Mamãe canta. E é um livro sobre comer legumes e um outro sobre comer frutas. Ela já sabe tudo que quando ela... Não, mamãe, canta essa parte. Porque aí eu faço as vozes da couve. Ou a voz do abacaxi. E ela acha o máximo, assim. E é isso. Eu nem lembrava dessas nomenclaturas. Isso é trabalhar a prosódia com a criança. Isso é o máximo. Legal. É o Esses máximo. termos técnicos eu também não domino. Uma coisa que eu faço com os maiores é criar a prática de declamar poemas.
Porque bonito quando a isso. gente declama poema, primeiro que a gente aprecia o belo, né? Porque, e só por aí já valeria a pena, essa coisa de apreciar a arte, de ler uma coisa que faz bem para o coração. Mas aí eles trabalham interpretação de texto, porque se eu tiver que ler um poema e não interpretar o poema para saber quando é que a minha voz tem que ser mais lenta, mais baixinha, quando é que ela tem que ser mais alta, quando é que eu tenho que fazer essas variações? Depende da interpretação. E a declamação de poemas faz com que a criança desenvolva a prosódia de uma maneira muito mais rápida, porque ela vai decorar, ela vai ler de novo. Para decorar, ela precisa ler 1, 2, 5, 10, 15 vezes. E ler várias vezes o mesmo texto é uma estratégia que a gente usa para desenvolver tanto a interpretação quanto a prosódia. E dá para fazer com os pequenininhos, Gi? Dá para fazer. Como é que a gente faz? Repetindo. Então, eu falo, você repete até que a gente decora. A gente não decora letra de música. Os textos de A cor, mesma as coisa, parlendas. os textos, as parlendas. Então, acho que é a melhor, de longe, é a melhor estratégia para trabalhar prosódia com os pequenos. E eles amam. E aí Você a tá gente anotando fica tudo lá. para fazer com a Gente, Uri? eu quero muito alfabetizar ela. Eu não sei, eu não sou alfabetizadora, mas eu já falei, eu vou comprar o seu curso. Eu vou fazer em casa, ali vai rolar alguma experiência. Mãe de... Aliás, Mãe de filha de professora, né? Não tem tem jeito, como. É cobaia para algumas coisas. Mas eu tento trazer livros, arte, né? Essa semana O giz, o eu vi. giz. Agora eu vou comprar massinha, né? gostoso. Tem que me preparar psicologicamente também, né? Pra Deixa massinha. sujar, deixa- A Gi gosta muito de massinha, né, Gi? Então. Não, a massinha eu gosto. Eu Essa não parte gosto da areia artística. cinética Aquela que ela areia resolveu dar pra cinética. Mas é Antonella. gostoso. Gosto Não também. gosto de areia cinética. E o slime? Pelo apartamento Slime inteiro. O slime também. piorou no meu sofá. Bem legal. Então, Tive que lavar o a gente sofá tem que depois quebrar desse barreiras slide, internas, mas eu desse sou muito a slide. favor dessa parte criativa, de desenvolver essa parte artística que eu valorizo muito. Na casa da avó Eu sou é muito- ótimo na casa da desenvolver essa parte artística, viu? Na casa É o da avó, lugar dos perfeito. tios, das Ele madrinhas. estimula mais, tá? Estimula bem mais. um É uma artigo- dica de ouro, viu, tem gente? estudos, tem Estudos que dizendo- comprovam. Tem artigos científicos que comprovam isso. E vocês não gostariam de escrever um livro? Já escreveram? Temos planos. Planos em conjunto ou cada uma tem um plano? Em conjunto, individualmente, nós é. temos planos aí. O problema é tempo para colocar em prática, né, gente? sim. Às vezes, 3 horas da manhã eu tô trabalhando, porque Mas que enquanto a linha Antonella que vocês dorme... seguiriam? A parte mais focada no aluno ou no profissional que acompanha a criança? O que vocês têm ideia? Voltados para a alfabetização dos professores. Dos professores, Formação legal. de professores. Legal. E você? É uma área. Eu gosto de escrever, gosto bastante. Tem alguns textos do curso de alfabetização que eu escrevi também. E Eu eu me faço assim divirto. os pedidos. É Flávia, assim, eu já mostrei. Na sexta-feira é assim, Flávia, eu preciso de 27 textos rimados com os títulos tais, tá bom? Aí ela manda as E palavras. aí precisa ter, Bota a métrica precisa ser assim. cabide. Isso, 4 Sapato. versos, precisam ter prevalência de sílabas Eu explico tudo, tá tudo Entendi. mastigadinho, ela só precisa criar. Só precisa Ah, pensar. Tranquilo, Amanhã na tranquilo. minha mesa às 11, né? É bem isso, Não, ela fica eu dou final cobrando. de semana, ela Lorena. fica cobrando. Você já escreveu? Eu dou Você final pode de mandar o que semana. você já escreveu, porque daí eu já vou formatando, já vou, né? Sim. É meio sem O noção. delicionário, por exemplo, Sociedade saiu com assim. o O delicionário foi tenso. Tem o lado bom, mas né, rola também. Mas vocês se dão Mas bem, ela né? gosta. Mas em contrapartida, Vocês se Também, dão bem, né? tá tudo bem, né? isso me dá a liberdade de fazer alguns pedidinhos também, né? Lógico. Ontem eu tenho uma amiga que trabalha com vinhos e eu faço a parte de assessoria pedagógica para ela. Gi, sabe o que é? A Lê tá precisando disso. Que dia você pode? Não, Aí mas eu não falei, posso como é pra no ler, eu final faço. de Veja, semana. veja, não é se você pode, é que dia você pode, né? Maravilhoso. Mas é legal. Mas a gente trabalha bem juntas já há algum tempo, né? Legal. É. Ó, eu É, vou. desde- Não, eu Não, trabalho, eu sei que eu tô gente, eu tentando trabalho lembrar com meu desde marido há anos. Pensa, trabalhar. É difícil também quando a gente difícil. trabalha de perto. Trabalho com ele há muito tempo. Desde que eu conheci ele, a gente trabalha na mesma empresa. Só que agora também de sociedade. O bicho pega, tem dia que é ali e fala, meu. E vocês ainda moram na mesma casa, Mesma né? casa. E A a gente- Gia ainda tem essa distância, É. assim, de ela começa, eu falei, eu só vou colocar o celular Não, ali ali a no gente aí quarto. você discute e você tem que ficar olhando pra cara da pessoa o dia inteiro. Ainda a casa é pequena. Não é Já fácil. falei Ainda bem pra que você tem mudar, a já Olha falei ali pra você pra mudar. dar uma... É complicado. A gente
gente tem um quadro aqui, um quadro novo, que é agora concordo ou não concordo. Então, nós vamos trazer aí temas variados. Se vocês Se a gente vai discordar, e tá? vocês- A gente já vou avisando. Concordo, não concordo. Não concordo, Concordo. Aí Como vocês assim estão você não liberadas. concorda? Ó, E esse se aqui... cair no concordo, fala assim, não, vou mudar, agora eu não concordo Não mais. concordo mais. Eu concordava Vocês até podem ontem. argumentar, tentar convencer uma outra, tanto faz. Bom, o primeiro aqui, polêmico. Polêmico, um pouco. Ai, meu Deus. O que vocês acham de pais com acesso às câmeras da escola? O fim do mundo. Vocês concordam? Eu concordo. Eu Tanto acho que eu que coloquei a tudo Antonella na minha começou escola. lá no conflito. Eu coloquei a Acho Antonella fim com do 10 mundo. meses na escola, numa escola que tinha câmera, pra eu poder ver, gente. Não é? Não aquece o coraçãozinho quando você tá lá no intervalo e fala assim, deixa eu ver se minha filhinha tá bem, deixei ela lá na escola. Não, e aí, além de colocar na Esse escola, é quem difícil. fez a adaptação aos 10 meses? Euzinha. Então, era eu, a professora, a câmera e a Antonella. Então você não concorda com a Não, câmera? não concordo. Eu não concordo. Não concordo, porque ou a gente confia ou a gente não confia. E a gente não vai ter câmeras para cuidar Eu dos nossos confio, filhos. mas eu só quero ter a vida certeza. toda, né? E assim, quando você vai no pediatra, tem lá a câmera? Não tem. Você cria uma situação ali para o profissional que eu acho que não tem necessidade, né? Tem. Tá, Gi, você eu falou não como concordo. mãe, agora fala como professora da sua De turma. verdade, Se você... isso não me incomodaria Tá, nem um então ela pouco. concorda mesmo. De verdade, não. Eu tenho dupla opinião também. Eu como mãe, eu como professora, não sei. Eu como mãe, eu procurei também. Tem câmera? Eu gostaria de ter acesso. Você é das Gostaria Tem uma minhas. que fica Porque, virando para olho assim o principalmente tempo todo. Exato, principalmente quando a criança ainda não sabe se comunicar. Então a Exato. criança não sabe colocar como foi o dia dela, como, né? Bebês, no caso. Só que eu, como professora, também não sei se ficaria à vontade sabendo, né, que tem alguém me vigiando. Eu já escutei relatos de meninas no Instagram falando de mães que ligam na escola, meu filho, ele não está comendo, não sei o quê. Ou avisa a professora que meu filho não tá mexendo, não sei o quê. Então também tem essa parte, né? Mas como mãe, foi uma coisa que aqueceu meu coração. Complicado. Eu também. Ah, eu acho que gera muita ansiedade. Eu sou mãe e professora. Seria bom, mas eu sabendo como eu sou, super ansiosa, assim, Você ia Mas passar o piorar dia pra ali. mim. Como mãe ou como professora, você tá falando? como mãe, Mas Você ia como querer ficar mãe, olhando? deixa eu me defender. eu acho. Deixa eu me defender. Eu gostaria, mas... Não, mas sabe era assim, assim. eu gostaria, mas não ia me fazer bem no final, assim, de um tempo. Depois eu não ia ter mais esse controle, eu sei que Eu ia ficar olhando. Então, é por isso. E não ia me fazer bem. Assim, de vez em quando. Não, você não ia ficar deixa eu só dar uma fazendo. Deixa entendeu? eu ver se tá tudo bem. Fala. Ela tá Fala, virada Gi, pro lado direito, eu não deixa me gosto. defender, Peraí, deixa eu ligar pra me Pro. defender. A Antonella Vai. passava praticamente o dia inteiro na escola, eu com 2 cargos. Então, assim, aquecia o meu coração. Sim. Não que eu fosse ficar olhando o que a professora estava Vigiando, fazendo. né? É uma Não, era segurança, né? pra aquecer meu coração, saber que ela estava bem no lugar, que ela estava sorrindo, brincando. Era mais nesse sentido, e não no Sim. sentido de monitorar o que os professores estivessem fazendo. Fiscal entendeu? pedagógico. Não é Não, nisso, mas eu também sei concordo. que tem mães que tomam uma outra postura, né? Mas não era o meu caso, era só pra aquecer mesmo meu coração. E eu acho que tem até uma idade, né? Igual eu falei, eu concordo principalmente em berçário, crianças pequenas, porque elas ainda não sabem explicar o que está acontecendo. Mas acho que crianças maiores aí não vem ao caso, né? De ficar com a Não, câmera. aí não Eu faz acho que o nem menor tem, né, sentido. isso, né? Tem. Tem escolas que tem, sim. Até com os mais A velhos? escola da minha tem. filha tem. Mas que os pais Eu podem acho o ver? fim do mundo. É só pedir o acesso. Olha só. Para Mas que eu acho que por conta da lei de proteção de dados, dados. muitas coisas devem ter Ah, mudado. pode ser, Talvez o verdade. acesso a ter câmera na escola, por exemplo, aconteceu Por uma um questão de incidente X segurança. no dia tal. Então, vamos ter acesso à câmera para saber exatamente o que aconteceu na sala de aula. Sim, eu acho que é sim, nesse sentido, né? Sim, É. sim. Pode ser. Ó, foi Mas polêmico. não me... Polêmico. Próximo. Vai lá. Datas comemorativas na Não. escola. Não. Não. Concordaram? quê? Não, o quê? Não concordam Não com a concordo. comemoração? Sem necessidade. Não tem de porquê. ter. Nenhuma. Não. Nenhuma. Nem dia das As mães. cívicas. As cívicas, Então, Dia das sim. Mães, vamos lá. Fazer a seguinte ensino questão que não aqui. é tão jovem. Isso é de 1902, Nós temos né? diferentes configurações familiares hoje em dia e elas precisam ser respeitadas. Eu acho que a escola não deve ser um lugar onde a criança vai se sentir mal. Ah, eu não tenho mãe, ou a mãe faleceu, ou a mãe abandonou, aconteceu. Eu acho que a escola não tem que aflorar esse sentimento na Expor, criança. né? Expor a criança perante os demais. Ai, mas e quem tem mãe? Vai comemorar com a família. Faz um evento familiar, reúne todo mundo, faz uma festinha. Agora, na escola eu acho muito complicado. Tanto que tem muitos anos já que eu não
abordo principalmente Dia das Mães, Dia dos Pais e datas aqui que são um tanto quanto polêmicas. Datas aleatórias. E outras, Dia do por soldado. exemplo, como o É, Natal. Dia do Índio. O Dia do Natal, Cocado. a gente comemora praticamente no Ocidente, né? O Natal a gente comemora. Mas é uma data cristã. Então, mas Né? tem um cunho religioso, Isso, você concorda? exato. E os Então, pais aí- que então, são ateus? também eu não, preciso né? respeitar, não Exato. preciso. Uhum. E como é que faz, não sei como é que é na escola onde vocês atuam, mas se a escola tem a diretriz de vamos comemorar. Então, aí é diferente. Por exemplo, tem eu estava opção. pesquisando uma escola católica para Antonella estudar. Eu sou católica. Aí, ok, todas as datas religiosas É uma fazerem escolha, parte, né? ok, porque é uma escolha minha. Da família. Da família. E eu sei que a escola tem essa vertente, eu vou colocar a Antonella lá, então, ok. Agora, as escolas públicas, eu acho isso extremamente complicado. E como é feito? Normalmente tem a comemoração. Ainda né? tem tido? Não? Em São Bernardo, não. Acho que Não depende sei da como cidade. estão as outras redes. Eu acho. Porque eu vejo muitas meninas compartilhando materiais, né, justamente. Tem escolas que fazem, ok, para a escola que faz, assume esse BO aí, né? Mas onde eu trabalho, É a gente porque já é não uma tem. data, falando de Dia dos Pais, Dia das Mães em específico, são datas que é para aquecer o coração do pai e da mãe, né? Porque a criança, às vezes, nem Nem tem se deu conta. né? noção do que é isso. É. E Hoje eu eles já acabam vivi fazendo situações o assim. dia de quem cuida de mim, na verdade, Ah, né? que E aí bonito. eles tiram de Assim, maio ou da e família, agosto né? esse foco. É o dia, não é nem família, Da né? que Tem cuida crianças de que mim. moram na briga. É o dia de quem cuida de mim, a pessoa legal. pela qual a criança tem algum vínculo afetivo ali, a pessoa que cuida dela, né? Uhum. Aí eu acho bacana, aí tudo bem, a gente vai comemorar aqui uma data que não é nem do pai nem da mãe, são as pessoas que Bonito amam a esse criança, nome, né? Termo, né? É. Gostei Gostei. também. Aí Bonito. tudo bem, agora focar dia do pai, dia da mãe. Agora, acho se eu complicado. trabalhasse numa escola que fosse obrigatório trabalhar Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Índio, teria que ser alguma coisa estritamente relacionada ao que eu já faço no dia a dia ali. Então, é Dia das Mães, eu trabalho com poemas o ano inteiro. Então, essa semana o poema vai ser um poema que você vai escolher para a sua mãe. Tá. Eu acho que eu não conseguiria Você fazer traria nada isso pra além dentro disso. do contexto da sua aula. Sim. Ou pra quem Cumpriria cuida de o você, né? objetivo, Sua avó, é. sua tia, sua Mesmo moça. porque se a gente for parar o currículo todo mês Para trabalhar uma data comemorar comemorativa, o dia não vai ter do uma índio, continuidade do pedagógica de soldado, nada que não, você esteja não. fazendo, né? Vai ser Não um tem ano como. letivo de dados Eu comemorativos. nem tava na pauta, mas eu lembrei de um polêmico que eu quero perguntar. Que eu também já vi muita batalha na internet de fazer, falando de Dia das Mães, né? Pinta a mãozinha, passa tinta na mãozinha, carimba a mãozinha da criança. Aí tem gente que fala que mão de criança não é carimbo. Mão não é pé de pincel, criança mão não é carimbo, pra mim não, E aí, não vocês são cabe. contra? Não cabe. Não, pra mim não faz sentido. Gente, pra mim tanto faz, se for com carimbo, se for com desenho, enfim. Se for pra homenagear a mãe, eu me coloco aqui no lugar de mãe. Se minha filha der uma lambida no papel, eu vou achar lindo, entendeu? Tudo eu vou achar lindo, não é? A gente acha Verdade. tudo lindo. Mãe é Então, boba. mas se a gente pensar, o que a criança vai aprender sujando a mão de tinta e colocando ali pra fazer uma lembrancinha? Eu sou muito... O que ela Lembrancinhas aprendeu? nós não somos a favor também. lembrancinha De forma não- geral, não mas vai se dar. for pra trabalhar numa escola que tenha lembrancinha, E se for uma acho que é diferente lembrancinha- pro pai, né? Não direcionada pra alguma data, mas alguma coisa que a criança fez, né? Não um molde que o professor deu pronto, né? Aí pode ser que tenha até um sentido naquilo, né? Ele fez um poema, levou um poema pra casa. Pô, legal. Sim. Aí já é outra pegada, outro propósito. A arte, principalmente, também, né? Sim, sim. Mas a arte passa muito por esse caminho aí do De fazer para artesanato, entregar. né? Fazer para entregar. Pintar o desenho impresso. Aí o professor fica cortando EVA, fica cortando lá. Outra coisa, daqui, eu tenho uma polêmica boa também para você joga. incluir nos próximos. Sucata, a gente usa ou a gente não usa? Material reciclável para fazer brinquedos, a gente não usa. Porque a gente não gosta de criar lixo novo, tá bom? Essa é a resposta certa. Se alguém falar outra coisa, tá errado. Entendi. Pega EVA. aquela garrafa PET que estava pronta, você comprou o refrigerante, né? Tá lá a garrafa PET prontinha para ser reciclada. Aí o que você faz? Leva para a escola, recorta, cola coisa, aí você passa tinta, E o aí você material passa passa a cola. não ser mais reciclável, Aí você não recicla né? mais. Então você tem a ideia de que, na verdade, você tá fazendo uma coisa positiva, mas Você tá se criando for pensar, lixo você tá criando novo. lixo novo. É.
tem a sentido. menor necessidade. Mas isso aí também todo mundo faz, né? Mas não devia. É. Não é porque todo mundo faz, é porque Que é o tá certo, eu já diria né? minha mãe, você não é Você todo não mundo. é todo mundo. Você já falou isso pra Oli? Que é uma Ainda questão não, de mas tempo. é uma questão de É uma tempo. questão de É, tempo. senhora. Eu chamo ela de senhora. Eu saio andando, eu corro atrás dela o dia inteiro, gente. Senhora? Senhora, por favor, senhora, se controle, senhora. Ela é a senhora do meu lar. Ela manda em mim. Próxima. Lição de casa. Necessário, depende, não. Depende da idade da criança e do propósito da lição de casa. Na educação infantil, eu não vejo o menor sentido em você mandar uma folha de uma atividade para sistematizar um conteúdo que foi feito lá na sala de aula que a criança nem vai lembrar mais. Agora, como lição de casa, você vai levar esse livro daqui, você vai ler junto com a mamãe. Beleza, aí ok, a gente está estimulando uma habilidade que é muito importante. Primeiro ano, depende também. Se a lição for uma continuidade, a criança conseguir executar aquela lição sozinha, porque ela já consolidou um conceito em sala de aula, ok. Mas se for uma lição que não tenha propósito nenhum, que não faça relação nenhuma com aquilo que foi dado no dia, também não. A lição de casa, na verdade, ela é uma consolidação de um processo cognitivo que foi... Então, a criança estuda de manhã, à tarde, poxa, eu vou voltar num estímulo que foi dado para ela de manhã, vou carimbar aquele conteúdo ali, Tem um autor, que eu não vou me lembrar o nome, que ele fala que para a criança consolidar um conceito, tem uma janela de 7 dias aí, que esse conceito precisa ser revisitado pelo menos 2 vezes para que ele seja consolidado. Então, eu tenho na minha cabeça que eu vou ensinar, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, ensinar o som do S na segunda-feira, e se eu não voltar no som do S até sexta-feira, que a criança vai ter isso consolidado, ela não vai. Precisa ter a repetição, por conta dessa memória de trabalho, ela precisa resgatar esse conhecimento. Mas isso pode ser feito em aula, não necessariamente como uma tarefa, por exemplo. Pode ser, mas você concorda comigo que vai ser mais rápido? Ela visita de manhã e revisita na parte da tarde, fazendo uma lição ali que não tenha grandes coisas pedindo ali, né? Só para consolidar. Não falo todos os dias. Para primeiro ano, eu acho muita coisa lição de casa todos os dias. Afinal, eles são pequenininhos. O primeiro ano, na verdade, ele é uma supressão ali da educação infantil. Tirou-se um ano da educação infantil para mandar a criança lá para o ensino fundamental, numa estrutura que é totalmente diferente. Então, primeiro ano ainda precisa ter esse olhar que eles são educação infantil ainda, eles são pequenininhos e a gente tem que ter uma parte lúdica ali muito bem consolidada, porque senão eles vão sentir muita diferença, uma mudança muito brusca, né? Muito grande, eles são muito pequenos. A Antonella mesmo vai para o primeiro ano que vem com 5 anos e ela só completa 6 em maio. Então ela vai passar aí vários meses no ano, no primeiro ano, que se não tiver um olhar diferenciado, que a Antonella tem 5 anos, faz parte do desenvolvimento infantil, que ela vai querer brincar, que ela vai querer levantar do lugar, não vai rolar pra Antonella e muito menos pro professor, que vai ter muito trabalho, né? Nem todos têm esse cuidado e olhar, né? Na escola onde vocês trabalham, vocês têm essa obrigatoriedade de mandar lição? Ou é onde eu trabalho, sim. Tem? Onde eu trabalho, a partir do 3º ano, 4 vezes na semana. Mas, eu acho que vale a pena ter, desde que não ultrapasse, desde que a criança não precise de mais que meia hora para fazer aquela lição. E não pode ser 300 contas de matemática que ela já fez na sala de aula. Então, uma das minhas tarefas de sempre é preparar o poema para ler para a turma. Então, todos os dias ela vai precisar sentar e ler um pedacinho ali do poema, até porque só na sala de aula ela não teria tempo de fazer isso. Então, não é uma coisa que ela vai ter que levar mais que 10, 15 minutos por dia para conseguir decorar um poema em uma semana. Igual na nossa época, copia o texto das páginas 19, 20 e 21. Pra quê? Se o texto a já cópia tá ali? era a tarefa, né? Pra quê? Se o texto já tá no livro, eu vou copiar para quê? Por que faria isso? Parece que é pra preencher espaço, né? E as crianças de hoje em dia, elas estão muito ligeiras. A Antonella levou uma atividade para casa e era uma folha assim, A3, tinha um desenho e tinha que colorir aquele desenho com a família. Aí ela falou assim, mamãe, pra que eu vou pintar isso tudo desse tamanho? Eu falei, porque a professora tá pedindo, linda. Vamos fazer porque a professora tá pedindo, tá bom? A gente faz. Mas esse desenho já tá lá atrás, pintado. Pra que eu vou pintar de novo igualzinho? Entende a cabeça da criança? Com 4 anos, uma criança falando isso. Falei assim, a mamãe vai te ajudar. Aí eu peguei, a gente dá uma disfarçada ali, fomos pintando em conjunto. Mas não fazia sentido nenhum pra ela aquilo. E não faz mesmo. Que processo cognitivo que eu vou desenvolver? Pinte um desenho numa folha A3 pra uma criança de 4 anos, gente. Eu sinto que tem muitas coisas
que acontecem na educação sem propósito. Total. Se você chamar o professor lá, né? Enfim, a escola fala assim, me explica por quê que a gente tá fazendo isso. Aí eu queria ver a resposta. Então, eu sinto que nós temos muitos pontos soltos. Por que tem que ter lição de casa? Por hábito, né? Por hábito, por hábito. processo, né? Não sei. Porque a família pede, por uma pressão familiar, não sei. Mas eu sinto que são muitos pontos que não têm propósito. Essa não da tem família pede para intencionalidade. mim é pior, em todos os sentidos, para tudo. Porque a família não vai pedir para o pediatra trocar o antibiótico. Amoxil, não gosto de amoxil. Dá pra você trocar isso daqui? Vamos, porque eu vi lá no Google, porque eu tenho uma ideia melhor. Eu já pedi, não pode. É tipo, não pode, viu? A gente não A tem Flávia coragem de pedir, fazer falou, já isso. pensei. Será que A gente não, se a gente faz, a gente não devia estar fazendo, porque tipo, o pediatra certo. sabe Agora o que ele eu tô está sabendo. fazendo, Agora tá? não pode E pedir da pro mesma pediatra. forma o professor, na maior parte das vezes, Sabe sabe o o que que é está melhor. fazendo, né? Então a gente precisa respeitar o profissional que está ali, né? E tem culpa também do professor, que muitas vezes não se dá o respeito também, né? A mãe vai lá, quer que troca. Não explica por quê. Mas não é minha obrigação explicar. Não, se o pai não entendeu, você precisa explicar, sim, porque é direito dele saber por que o meu filho está fazendo isso daqui. Seu filho está fazendo isso daqui, porque eu, como profissional, sei que isso vai levar isso. Agora, desistir, falar que, eu troco sim, não tem... Não. Se eu não derrubar até o final, eu não vou ficar feliz. Certo. Né? Eu tenho um ponto que assim, eu meio escutei, contidinha. Flá, talvez você também não tá na pauta, mas é assim mesmo. Que eu escutei já de algumas professoras, e lembrei agora, que quando você vai montar uma atividade ou uma avaliação, eu escutei de uma professora assim, você não pode ficar colocando imagens, porque isso tira o foco da criança. Oxi. Então você tem que A colocar... reação. Ela falou assim, eu vi não sei aonde, que se você põe imagens, você tira o foco da criança, que desvia a atenção, que isso é prejudicial. Então, em avaliação, você coloca só a orientação, o texto e o exercício. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Que é uma Existe algum artigo loucura, científico né? Eu não que tenho a fonte, comprove? mas eu escutei isso e eu falei, tá. Porque eu sempre agora gostei eu sou muito de tá, recursos Lorena, visuais. A pessoa fala assim, não pode colocar o alfabeto lá na parede com a imagem. Eu falei, então tá bom. Você Qual a vai me fonte? mostrar qual é o artigo científico que diz que isso é prejudicial, quantas crianças foram testadas nesse estudo, você contextualiza pra mim, pra eu poder entender. Porque há 20 anos eu faço isso e nunca prejudicou. Pelo contrário, E eu aquela vou criança responder que pela tem... pesquisa do mestrado que eu fiz. Existe uma metodologia científica de pesquisa mesmo, não só para a área das artes, tá, gente? Que usa imagem como texto. E eu usei no meu mestrado várias fotografias. E a gente faz a leitura E eu de escrevi texto até também. para antecipação de muitas coisas, né? Não faz o menor Coisa. sentido. Mas foi Que até absurdo. foi uma orientação que essa professora recebeu de que ela tirasse. Até quando a gente coloca... Eu tinha o hábito de, no final de uma atividade, colocar um desenho, um espaço desenho, um para eles agradinho. escreverem uma mensagem para mim, ou alguma coisa para eles, não sei, pintarem, depois que eles terminassem a atividade. E aí falou, não, isso aqui não pode, porque foi orientação justamente porque desvia a atenção do aluno. Cada coisa, né, que as pessoas... Então, mas Mas aí é que preocupação com o essa tamanho pessoa da- que disse isso, ela ouviu alguém, poxa, olha só, aquele a formador falou referência, isso né? daqui sem referência nenhuma e não foi atrás. Então ela é um replicador de uma besteira. Isso acontece tanto. A pessoa só replica, né? Mas Só não encontra a replica. fonte. Cadê a fonte original? Hoje é assim, me mostra o Fontes da artigo minha aí, que aí gostei. depois a gente conversa. Isso aí, bom. Gostei, quero provas. Tem provas. Aí tem a próxima das fileiras. Sim, que é sobre cadeiras enfileiradas, carteiras, um atrás do outro, aulas assim, em que os alunos ficam sentados em fileiras. Depende do momento, depende Do da objetivo da atividade, atividade. depende do dia, enfim. Eu não costumo deixar, principalmente no projeto em que eu tenho esse ano, se for para fazer mais do mesmo da sala de aula, primeiro que eles não vão vir, porque a aula é depois do período de aula. E se não for uma coisa diferente, que engaje, não vai dar certo. Então, cada dia a sala está num formato diferente. É em U, é em pequenos grupos, um grupo só. Isso depende mesmo da proposta da atividade. A mesma coisa acontecia quando eu estava na sala
regular. Depende muito da proposta que é feita. Não tem numa certo sala e com- errado, né? Tem o adequado para aquela atividade que você vai fazer naquele Numa momento. sala com né? 35 crianças que você precisa que as 35 se concentrem ali no processo cognitivo que você quer, se essa criança não consegue sentar do lado do coleguinha e ficar quietinha, então vai ser o momento. Separa um pouquinho, vamos fazer a atividade, depois em duplas a gente faz a correção. Então acho que tem muito da É, o que a gente falou do encaminhamento, propósito, né? Intencionalidade pedagógica. Por que a gente tá fazendo isso, né? Tem essa parte. Certo. Deixa eu ver, tem mais alguma? Tem mais um. A famosa aula expositiva. Aula- Necessário em alguns momentos também. É. Essa acho que é menos polêmica O professor essa, né? precisa ensinar, porque se E a não alfabetização ensinar, não vai também tem- aprender. rola Também. Esse momento, mas em porções menores, vamos dizer assim. Quebrado em momentos. Sim. Que é a instrução direta que a gente fala hoje em dia. Que o tempo Vamos de lá, concentração falar sobre deles é... construtivismo aqui, Então não. vai. Questão A teoria polêmica número 2. construtivista diz que você precisa levar a criança a construir aquele conhecimento. Mas, gente, tem coisas que elas não serão construídas do nada. Você precisa mostrar. Isso daqui é uma garrafa, tudo bem? É uma garrafa e a gente vai trabalhar com outros processos cognitivos a partir do momento em que você fala que isso aqui é uma garrafa. Ela precisa saber que isso aqui é uma garrafa. Então, assim, tem momentos que não tem como você... Tenta descobrir o nome disso aqui. Tenta descobrir. Ó, por que será que serve? Quem Você será já que viu? criou? Sabe? A gente Eu tem tenho que apresentar certos conceitos e conteúdos. né? Exatamente, simplificar, não né? tem como. Não tem como. Tá. Tá bom, eu concordo. Eu acho que nós temos momentos de fazer isso também. E aí eles vão expor as coisinhas deles, né? Os pequenos. Você tá na aula expositiva. Pro! Você fala, vai falar uma coisa. ser O um meu primeiro. gato, Aí ele a gente pulou da para, janela. Aí você olha fala, assim, Aí é difícil, né? Aí Aula você tenta expositiva. encontrar um gancho pra trazer o gato lá pra sua aula. Você sabia que gato também começa com G? Ah, tá vendo? Olha o que a experiência não faz. Né? Muito bem. Legal. Ó, nós temos alguns quadros aqui pra gente fechar. E vamos começar com o Na Aula Pode? Sim. Então, tá bom. Então a gente tem o nome do nosso podcast, Na Aula Na Pode. aula pode. E o que na sua aula pode? Essa é a pergunta. Por exemplo, a gente perguntou pra nossa convidada do último episódio e ela falou que na aula dela pode ouvir música. Então ela fez um combinado com os alunos que ela permite que eles fiquem com um fone. E ela falou que isso aumentou muito a produtividade da aula. E com vocês, o que na sua aula pode? Jogar, brincar, se divertir faz parte da alfabetização. Que gostoso. E na sua, Flá? Na sua aula pode o quê? Pode também, pode brincar, Brincar. pode conversar quando termina a atividade. Pode ser feliz, né? Porque eu acho que se a gente está na escola para ser infeliz e para ficar entediado o tempo todo, não faz sentido, né? Então, Exato. na aula pode ser criança, que a gente também não pode esquecer, né? Por mais que eu trabalhe com os maiores, eles ainda são E crianças. você eles sabe que ainda- tem um estudo que Agora- fala sobre a influência do cortisol e da dopamina na alfabetização, gente, É, fantástico. Eu não tô muito inteirada ainda porque eu tô estudando. Mas assim, se você quer que a criança aprenda, você vai trazer atividades que sejam prazerosas, que vão estimular aqueles hormônios do prazer, ou você vai estimular aqueles hormônios do tipo cortisol, por exemplo, que vai deixar a criança, sabe? Ai, vou fazer isso. Então a gente tem que tentar dosar um pouquinho em sala de aula também, Legal. né? Adorei. Algumas redes sociais fazem bastante isso muito bem, né? Tanto que às vezes eles não querem sair das redes porque tem a dopamina lá no alto, né? É, recompensa imediata, né? Exatamente. Opa, ó, eu também Você estou sabe que com a Antonella outro dia, eu vou contar pra elas a Ih, historinha do conta. cortisol e a Antonella. Ela assistiu comigo um Reels de uma psicóloga, então tinha a imagem de um cérebro e assim tinha a animação dos olhinhos da pessoa, da boquinha, a pessoa falando que quando a criança fica muito tempo na televisão e aí depois ela sai da televisão, que o cortisol entra no cérebro dela e a criança fica nervosa e tananá. E quando a criança está em outras atividades, brincando com Lego, enfim, que aí vem a dopamina. E aí outro dia eu resolvi brincar com a Antonella, que ela estava muito nervosa porque ela queria fazer alguma coisa. Eu falei, tá vendo? Você tá deixando o cortisol entrar no seu cérebro. E ela ficou assim, o cortisol, mamãe? Eu falei, Passou um tempo, aí fiquei nervosa com a Antonella, com os brinquedos jogados pela casa. Ela, você sabia que você está deixando o cortisol entrar no seu cérebro, mamãe? Tá vendo? Falei, tudo que você disser poderá ser utilizado contra Pode. você. É uma esponjinha, né? Absorve tudo. Tudo que você faz. Como aprende? Como aprende? Isso é uma Não, coisa que eu ela tô vendo conseguiu assim. contextualizar aquilo que ela viu lá, que eu falei pra ela, para
a figura da mãe aqui, onde é que eu fiquei com a minha cara? Né? Eu falei, tá bom, filha. Sem não vou argumentos. deixar Sem mais. razão. Você tem razão, mamãe Tem já vai razão. baixar aqui. O cortisol não Bem. está mais no meu cérebro. Agora entrou a dopamina e tá tudo bem. Maravilhoso. É isso. É sobre isso. E o próximo? Situações que vocês não esperavam, inusitadas, que vocês já viveram na educação. Com alunos. Uma situação inusitada. Uhum. Um caos. Com famílias, Olha, eu vou com contar um caos aqui. colegas, É que faz pares. muitos anos, enfim. Ai, tudo da gente tá fazendo muitos anos. Esse podcast não tá fazendo Sim. bem pra Eu vou nós. cortar, corta, corta. corta. Edição. Tira. Recentemente, mentira. Melhorou. Isso foi, gente, do ano 2002, 2003, 2004, eu não sei. Eu peguei um projeto de crianças de 4º ano, mas que passaram por várias reprovações. Então, eu tinha alunos naquela época que estavam, sei lá, com 16 anos, no 4º ano. Enfim, foi um desafio muito grande, crianças que não eram alfabéticas. E eu sabia que algumas crianças participavam de práticas ilícitas, né, fora da escola. Por influências de outras pessoas, porque eu moro num bairro com uma situação de vulnerabilidade. Trabalho num bairro com uma situação de vulnerabilidade bem grande. E um estudante X gostava muito de mim, ele tinha muito respeito por mim. Eu não tive problema nenhum com essa turma, eram 35 crianças, sabe? Que a escola toda escolheu a dedo, ó, vai pra lá, vai pra aquela sala lá da professora Gislene. E assim, eu criei um vínculo tão grande com eles, que eu sou capaz de dizer que foi a melhor turma que eu tive até hoje. E eles tinham muito respeito por mim. Quando eu não estava na escola, eles aprontavam tudo mais um pouco. O pessoal falava assim, não falava da diretora, falava assim, sua professora tá chegando, tá? E aí depois você conversa com ela. E assim, eu nunca dei uma bronca sequer nessa turma, mas eles tinham tanto medo de me decepcionar, de eu Respeito, chegar na né? sala e me decepcionar com eles, que eles acabavam, não, desculpa, ó, não vou fazer mais, sabe? Eu nunca tive problema nenhum. E aí, numa segunda-feira, esse estudante chega com um envelope assim de papel pardo enorme, cheio de atividades da turma da Mônica. Professora, eu trouxe pra você essas atividades. Eu falei, é mesmo? E aí, né? De onde vieram essas atividades? Ah, é que a gente foi fazer uns corres aí no final de semana. Aí eu falei pros manos assim, não joga fora essas atividades aí não, porque eles roubaram o carro de uma professora. Não joga fora essas atividades aí não, porque a minha professora, ela vai amar isso, ela vai adorar. E aí eu trouxe pra você. Eu falei, você trouxe pra mim as atividades que vocês pegaram de onde mesmo? Porque eu não tava acreditando, sabe quando a alma sai do corpo, você não sabe nem o que você fala para um estudante desses aí. Eu acho que foi a situação mais difícil, constrangedora, enfim, eu não sabia se eu agradecia, se eu não agradecia. Falei assim, ele vai falar agora que a professora recebeu e tinha o carimbo da escola, da professora. Dava até pra pra você encontrar ela, né? Dava, mas eu encaminhei o BO pra direção, falei, resolvem, por favor, não me coloquem nesse rolo, tá bom? Resolvem, mas foi uma situação assim, totalmente. Depois eu cheguei a conversar com ele de novo, eu falei, você não precisa seguir por esse caminho, você tá aprendendo, sabe? E tentando mostrar o outro lado da história, mas infelizmente o meio acabou influenciando aí as decisões futuras dessa criança que hoje já deve ter uns 30 anos. Olha só. Ou mais. Nossa, a minha Nossa, idade, essa gente, é- revelei a minha idade. Ninguém vai fazer conta. E você, Flávia, Esse tem ano eu alguma? vivi uma que eu falei, nossa, chegou rápido. Tava lá no meio de uma dessas produções coletivas de texto, levanta a mão, a criança, tipo a do gato. Pro, você deu aula pra minha mãe. Ai, meu Deus, a idade de Parei novo. assim, pensei, deu um atrapalhadinho, né, coitadinho. Que legal, então, né, esse texto Você não aqui. botou fé? Nenhuma. O Pro é de verdade. E a reunião da semana que vem, a minha mãe já separou o caderno de texto. Por isso que eu tô falando que a gente vai fazer o caderno de texto. E a minha mãe tem o caderno de texto que você fez com ela. E aí ela vai trazer. E aí ela vai trazer também uma foto. Você pode tirar uma foto comigo também? Aí eu comecei a pensar, talvez ele não seja Talvez tão ele tenha atrapalhadinho assim. Dia da reunião chega a mãe da criança, que foi minha aluna. Porque eu tô nessa escola desde sempre, né? Então, eu cheguei na fase Há que eu tô 40 anos, dando mentira, aula... 24. Eu tô dando aula para os filhos dos meus ex-alunos. Então, assim, ao mesmo tempo que Isso é muito legal. é tenso, Você né? lembrou dela? Lembrei. A mesma letra. Eu falei, escreve aí que eu quero ver se a letra tá bonita. É gostoso, né? Uma experiência que eu achei que eu não ia viver tão cedo. Porque eu já tinha encontrado Nossa, no eu já shopping. vivi isso. Você Várias já deu vezes. aula pra mãe de aluno? Já. Não é possível. Porque é uma Já. região mais, né?
mais Não, vulnerável. Flávia, porque eu entrei com 18 anos. E aí eu dava aula para adolescentes. Então, Sim, é mais fácil. Mas eu não dava aula para adolescente. Essa menina que eu dei aula eu tinha tinha 9 até o anos. 8º ano naquela Ai, não época era na legal. informática educativa. E aí depois dessa surgiram outras, né? Porque eu descobri que não era só essa. Tinha mais 3 na sala. Aí, Pronto. quando você abre esse portal, né, aí Não tem já mais não tem volta. volta. É, A quando primeira as mães já vez chegam que- sorrindo muito assim, eu falo, ó, abafa, tá? Não Vai, quero saber não. vai. Se foi minha aluna, vamos. Porque encontrar no shopping, tá? Uma vez, o primeiro que eu encontrei era o médico, Aristides, o nome do menino. Tinha uma letra linda, redondinha. Ele, um homenzão desse tamanho. Oi, você não lembra de mim, né? Eu, de barba, enorme, 1,80 m. Você deu aula pra mim na 4ª série, lá no Coração de Jesus. Eu, você, o Aristides, porque Aristides é. Aí você lembrou? Né? Um Nome. Aristides na vida inteira. E aí é gostoso, né? Mas agora eu tô na fase 2. Eu nunca dei aula pra mãe de aluna, mas eu tive uma aluna que me achou no Instagram essa semana. Ela, não acredito que é você. Eu liguei na FISC, que eu dei aula na FISC, pra saber o seu nome, pra ver se era você, mas você me deu aula. Quando eu tinha 16 anos, minha primeira turma, né? Eu falei, nossa, eu espero que eu tenha sido uma boa professora pra você, porque eu não sabia não nem. Falei, mal sabia falar inglês. Exato, aí ela falou assim, não, nossa, eu adorava a sua aula, eu tenho até um caderno, porque eu guardei, porque eu queria voltar. Aí ela mandou uma foto no caderno com a minha explicação, porque lá a gente tinha era diferente, você anotava no caderno do aluno, você não anotava na lousa, metodologia interna deles. E aí ela mandou uma foto do caderno. E eles Falei, guardam nossa, essas coisas, né? O que é mais curioso. Ela, você lembra de mim? Falei, Aí eu falei, manda uma foto. Aí ela mandou uma foto atual. Eu falei, não vai dar, manda uma difícil, foto né? da época. Se fosse da época, talvez. Mas já estamos chegando lá. É isso aí. É. E pra fechar, É a muito tempo, mensagem. né? Mensagens que vocês possam deixar para quem escuta hoje ou assiste, ou daqui a alguns anos, que não tem data de validade. Nossa, é difícil Profundo, essa, né? Profunda. Nós somos pessoas profundas. Eu não estava preparada Isso pra aí, essa... eu nem passei a pauta pra vocês. É uma mensagem, principalmente aos professores, né? Estudem. Conselho. Estudem mais. Estudem. Mais Quando um vocês pouco. acharem que tá bom, estuda mais um pouquinho. Estudar. Mas não no final de semana. Porque no final de semana, o que a gente faz? A gente aproveita a eu família, a estudo gente... no final de Não, você tá semana. toda errada. Não pode? Você tá tudo errado. É, mas eu vou consertar ainda. Tá em Final de tempo. semana a gente Tá em tem que tempo. descansar. Eu Porque se a amo gente estudar. não descansa, a gente nem amo estuda estudar. direito. Não, mas eu amo estudar. Amo, de verdade. É tipo um hobby. Ótimo. Podia tomar vinho, que é um hobby mais legal. Ela gosto implica mais. comigo Esse porque eu eu não tomo gosto café, mais. eu não Mais bebo legal. vinho. Gente, e ela vocês fica... confiam numa pessoa que não toma café e não toma vinho? Ó. Se você falar que você Eu não te gosta de questiono. queijo, eu vou encerrar o podcast aqui. Não, queijo eu gosto. Ah, Eu ufa. gosto. Eu sou filha de mineiros, poxa, como é que eu não vou gostar de queijo? Queijo, vinho, isso aí tá no céu. Vocês querem deixar algum recadinho, gente, dos canais de vocês, sites, plataformas? Nos sigam, meu Instagram é o Gieduca, por lá eu compartilho dicas práticas de alfabetização e nós temos também uma loja, Mundo da Pro, e nós temos vários materiais para crianças desde a alfabetização até 5º, 6º ano, enfim. Tem assinatura a loja? Ainda não. Temos É projetos muito- para é? 2024 que não Ah. podemos falar ainda, mas... Essa loja tá É, muito linda, bastante. tá muito linda mesmo. Nosso você, nosso Flá? sonho, né? Bem antigo. De muitos anos. E nos sigam também lá no Fly Educa, que é voltado para a produção de texto. Então a Gi está com os pequenininhos, com os maiores. Esses vão aprender que não precisa passar final de semana corrigindo tarefa, planejando tarefa, que dá pra gente curtir a vida. Não precisa. Não precisa. Corrigindo não precisa. Eu amei essa interação, né? É fidedigno, é real. Elas são real. assim mesmo. Não deixe de curtir o episódio, se inscrever no canal, compartilhar aí com a galera da educação. E Esse foi o nosso Na Aula Pod de hoje. Até a próxima! amei! Ah,